Por favor, 1 Tessalonicenses 4, versículos 9 a 12. Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, momento em que vamos descansar o nosso coração, vamos repousar confiantemente na palavra para ouvirmos a voz de Deus sobre o tema ideias positivas para uma família feliz. Olha, o tema de hoje é emocionante. Eu tenho a convicção em meu espírito que através desta palavra desta manhã, o Espírito de Deus fará uma obra profunda na vida de muitos homens, muitas senhoras, os telespectadores da televisão, que não estão diante desse televisor por um acaso, aqueles que me assistem pela internet em qualquer ponto deste mundo. Bem-vindos à graça de Deus. E vamos ver o que a Bíblia diz ao nosso coração. 1 Tessalonicenses 4, 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Veja, isto é instrução de Deus, que devemos nos amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos como os ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, meu bendito e amoroso Pai, nosso Pai Celestial, nosso sumo sacerdote, profeta e apóstolo da nossa vida, rocha eterna, segurança de pastor, aquele que é a fonte de todos os recursos e que através da palavra nos faz conhecer a sua vontade. Revela-nos, ó Deus, revela-nos tua vontade, teus preceitos, revela-nos o teu coração e estas ideias positivas para uma família feliz. Nesse momento, os nossos corações se aquietem, que nós possamos levar todos os pensamentos cativos à obediência de Deus, anulando sofismas, altivezas, destruindo toda a espécie de fortaleza que se levanta contra o conhecimento da Bíblia. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, minha família abençoada, primogênitos que têm seus nomes arrolados nos céus, filhos eleitos segundo a presciência de Deus para a obediência, igreja do Senhor na terra. Quero lhes falar de ideias positivas para uma família feliz. Eu dou graças a Deus por esta inspiração que já nos ocupa nestas últimas semanas e que para nós é motivo de alegria e de felicidade podermos estar numa igreja que cuida das diversas áreas de interesse do ser humano. Cuidamos da vida espiritual, cuidamos da vida sentimental, da vida familiar, da vida social, enfim,
trabalhamos em todas as áreas do ser humano. A nossa igreja, tenho dito repetidas vezes, não é uma instituição religiosa. A nossa igreja é uma grande família, a família da graça de Deus. Hoje, posso lhes afirmar com toda a convicção do meu coração, o meu maior sucesso, a minha maior honra, a minha grande alegria de vida, todo o prazer da minha vida está no meu casamento e na minha família. Esta é a grande verdade da vida do seu apóstolo. Sou orgulhoso no sentido naturalmente benéfico por ter uma esposa, por ter filhos, por ter uma família verdadeiramente feliz, por ter uma família com todos realizados e envolvidos em alguma área do nosso ministério. Toda a minha família abraçou a vida espiritual. Toda a minha família ama a Deus e a sua obra. Portanto, somos uma família de pessoas felizes hoje. A alegria da minha vida é a minha família. Naturalmente, que isto é o resultado de um casamento feliz do apóstolo, bem-sucedido, e de filhos que se integram com absoluto amor e confiança na vida do seu pai. Hoje, por causa desta felicidade, eu posso estar sobre este altar para compartilhar com você sobre estas 10 colunas de suporte de um casamento e de uma família feliz. Amados, uma união feliz é um processo. É um processo. É uma decisão que se toma de ter uma atitude positiva perante o casamento. Este processo de gerar a felicidade e o bem-estar da família requer um grande esforço de ambas as partes, do marido, da esposa e dos filhos. E eu quero esta manhã lhe encorajar a acreditar que é possível ser cristão e ter uma família feliz. Quero lhe encorajar a acreditar que é possível ter uma família bem-sucedida. Então, se você vê o casamento e a família como algo positivo, algo bom, ainda que por vezes para a nossa sociedade parece que a família é desmerecida, parece que a família é sempre desonrada, parece que a família perde as forças perante a sociedade, as famílias de modo geral do nosso país. Mas eu quero lhe dizer, se nós olhamos para a questão da família como algo positivo, nós estamos prontos então para ouvir Deus falar sobre esses 10 suportes, 10 colunas de suporte da família. Eu estou chamando a essas 10 colunas os 10 mandamentos para termos um casamento feliz. 10 mandamentos. 10 mandamentos para ter um casamento feliz. Estes mandamentos que eu vou compartilhar com você esta manhã, eu os tenho compartilhado durante 22 anos de ministério com centenas de casais, com milhares de famílias em todos os lugares que eu prego. Creio que Deus tem um propósito com este estudo bíblico. Esta palavra não voltará vazia.
ela vai penetrar corações e mentes, vai frutificar na terra boa e há de dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Primeiro mandamento, primeiro pilar do suporte, primeira coluna do suporte de um casamento feliz. Ouça o que o Espírito lhe dirá. Número 1. Cuide e vigie seus modos, sua conduta e seus hábitos. Lá está. Cuide e vigie seus modos, sua conduta e seus hábitos. Parece muito simples o que eu lhe estou dizendo para início de estudo bíblico. Mas eu creio que uma coisa básica para manter o casamento feliz é o casal se tratar com polidez, polidamente, e o casal se tratar com respeito. Parece simples, mas é extremamente importante. E eu lhe digo por quê. Porque muitas vezes nós, como pastores e líderes da igreja, temos recebido pessoas em cujas famílias não existe polidez nem respeito no trato entre marido, esposa, pais e filhos, filhos e pais. Ora, você pode discordar da tua mulher. Você pode discordar do teu marido. Mas não discutir. Porque é possível uma pessoa discordar da outra com integridade, até com intensividade, mas sem a questão da discussão. Então nós temos que cuidar muito dos nossos modos, da nossa conduta e dos nossos hábitos, porque há pessoas que gostam de resolver tudo na base da briga dentro de casa, na base da ofensa, na base das palavras duras. E isto é muito mal para a saúde de uma família. Em Filipenses 2:3, o Senhor diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ora, o ensinamento da Bíblia é que nós tenhamos respeito para com o nosso cônjuge e polidez. É muito bonito quando você vê um homem tratando polidamente a sua esposa e vice-versa. Porque, irmãos, a verdade é que quando começa a haver gritaria, quando se dizem palavras duras em casa, se demonstra falta de respeito. E desrespeitar o marido ou a esposa é falta de temor de Deus. Nós devemos nos tratar, sua esposa é a sua rainha, seu marido deve ser o seu rei. E reis e rainhas não discutem com agressividade. A monarquia impede um rei e uma rainha de arguir com agressividade. Pode-se discordar, pode-se ser intenso na discórdia, mas nunca na briga e na gritaria. Eu sei que esta coisa de tratar com polidez e com respeito está cada vez mais difícil de viver, porque isto aqui é um mandamento de Deus. Porque a nossa sociedade é uma sociedade desrespeitadora. A sociedade desrespeita a mulher, desrespeita a criança, desrespeita o idoso, desrespeita o negro, desrespeita o índio. A nossa sociedade brasileira é uma sociedade desrespeitadora. Então, não siga os sinais subreptícios que a mídia, a televisão e as telenovelas envolvem a sua família. Não receba isso. Em Romanos 12:2, diz a palavra do Senhor, não vos conformeis com este século. Então, meus irmãos, nós não podemos aceitar o que subrepticiamente muitas vezes entra na nossa casa através, por exemplo, de uma telenovela.
quer maior, desculpa a expressão acadêmica, quer maior sem vergonhice do que este seriado que passou agora? A tal presença da marmita, ou da Anitta. Você vê como é que se destrói uma família, outrora feliz, como é que uma garota se mete com um homem de idade, escritor, que tem uma situação social equilibrada, destrói, mata, enfia faca. Você vê como é que subrepticiamente a telenovela manda dizer o seguinte: família não presta. Você não pode aceitar isso. Então, cuide e vigie os seus modos. Trata o seu marido e a sua esposa com respeito. É muito lindo ver um homem polido. Um homem cavalheiro. Ah, pastor, mas isso não existe mais. Não existe mais para quem não tem temor de Deus. Existe sim. E este é um dos mandamentos da família feliz. Cuide dos seus modos, cuide dos seus hábitos, cuide da sua conduta. Número 2. Nunca pare de cortejar o seu marido e a sua esposa. Olha, tudo na vida está em constante mudança. Tudo muda. Também os relacionamentos mudam constantemente. Então, cortejar o marido ou a esposa é o segundo mandamento de uma família feliz. Porque às vezes as pessoas quando namoram, meu Deus, um olha para o outro e ele acha que a rainha de Sabá, perto da esposa dele, era ficha de telefone. O marido olha para a esposa dos primeiros tempos de casamento e diz, que lá, fica admirado com ela. Depois o tempo vai passando, o amor vai evaporando, não há um elogio, não se corteja mais, não se namora mais, não se busca ter um ao outro constantemente, e o amor esfria. Então nós temos ensinado aqui na igreja, cortejar constantemente é manter o clima de namoro entre um casal. Para se manter um clima de namoro, é preciso ter tempo para os dois. Procure num sábado, procure numa sexta-feira à noite, ter o tempo, um domingo à tarde, à noite, ter o tempo que você diz, não vou atender telefone, não vou ouvir as crianças gritar, vou ficar com você. Isso é importante. Olha, nem que seja para você ir à beira lá da praia da Barra, comer um cachorro quente no quiosque da Cici. Mas vai. Põe lá no posto 5, procura Cici e o Melquisedeque. Coma, bota muita maionese, muita batata frita e coma. Mas diga, filha, meu filho, minha filha, nós estamos aqui um tempo um para o outro. Nem que seja para olhar um para o outro. Irmão, tem um lugar onde não se paga nada, que são os bancos dos jardins, são os bancos à beira da praia. É livre. O rotativo da prefeitura não cobra banco. Você pode sentar, olhar o mar, olhar olhos nos olhos do seu marido e da sua esposa. Eu vou lhe dizer, dinheiro não é desculpa para não ter o tempo. Não é. Ah, mas nós não temos muitos recursos. Gente, o que custa um ônibus daqui para Barra? Quanto custa? R$1. R$1. Quanto custa um cachorro quente? R$1. 2. São um casal, R$3, R$4. Gente, se houver vontade, o casal vai passear da mãozinha dada, vai ficar... Olha, tem casais que não olham nos olhos do marido e da mulher há muito tempo. Nem sabem mais como é que é a cara um do outro. Então, não é importante onde você vai, o que você faz. Mas ficar com o teu marido, ficar com a tua esposa, aumenta o amor. Por isso é que em 1 Tessalonicenses 3,12 diz, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para com outros. Aumentar no amor. Ora, como é que eu posso aumentar o amor se eu não tiver um tempo com a minha esposa e com o meu marido?
Olha, é importante, irmãos, porque diariamente nós somos bombardeados, nós somos confrontados por milhares de notícias ruins, notícias conflitantes. É o jornal, é a TV, é o rádio. A nossa mente vai retendo, vai sendo afetada, a nossa conduta vai sendo afetada. Como é importante a comunicação entre um casal. Como é importante semanalmente você realinhar a tua vida com a tua patroa, com o teu patrão. Como é importante isso. Porque semana inteira, irmãos, esta semana foi bárbara com o sequestro do Silvio Santos, todo mundo ficou atormentado, ver a esposa dele descalça com os filhos, todo mundo ficou, muita notícia, muito bombardeio, muito crime. Se a pessoa não parar um pouco para trazer comunicação ao casal, a única coisa que o casal reteve na mente foram os crimes da semana. É muito importante quando você cria esse tempo para diálogo entre as famílias. Olha, há casais que hoje só se falam por gestos. Vai na cozinha, pega água e traz. Aí a mulher responde. Não disse nada. Vai tu. Nem mais digo, amor, vai pegar um copinho d'água. Não se fala mais, não existe diálogo. Então, você tem que pensar num tempo. Amém? Terceiro mandamento. Administre bem o seu dinheiro do seu salário, ou o seu dinheiro te manipulará. Controle com a sua esposa o seu dinheiro, ou o dinheiro vai te controlar. Você sabe que depois da questão sexual, o dinheiro é a causa mais forte das quebras das famílias. Então, há uma fórmula simples, que eu lhe ensino aqui todos os dias, que traz benefícios à família. 2 Coríntios 9, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aquele que dá semente ao que semeia. Então, irmãos, crie o hábito na família de ter o dinheiro abençoado por Deus. Eu, o apóstolo da igreja, sempre que recebo o meu salário da igreja, 10% eu o devolvo imediatamente à igreja. Durante as semanas do mês, você me vê aqui, eu vou semeando as minhas ofertas. E é isto que é a segurança da minha família. Eu sempre investi na obra de Deus. O Senhor sempre me multiplicou. É maravilhoso dar esse testemunho público. Então, viva segundo esta fórmula. Faça o seu voto a Deus do seu compromisso, do seu dízimo da sua família, e o resultado é o que a sua família receberá de bênção de Deus. Então, administre o seu dinheiro para que você não tenha perdas, para que você não tenha crises, para que você não tenha lutas por falta de dinheiro. Quarto mandamento. Aprecie a vida conjugal. Irmãos, muitas vezes os mais antigos não foram bem informados a respeito da vida conjugal do casal. E as pessoas não apreciam muito a vida conjugal. 1 Coríntios 7:5, a palavra de Deus diz: ora, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então é muito importante, irmãos, saber que o sexo foi dado por Deus para ser um grande prazer na vida.
O sexo é reservado ao compromisso do casamento. O sexo é seguro porque ele é o vínculo de um casamento seguro. A pessoa casada não tem que se preocupar com doenças, não tem que se preocupar com essas terríveis doenças que matam, as síndromes que ultimamente têm acabado com milhares de vidas. O sexo é melhor quando existe um compromisso de fidelidade entre o casal. Por isso é que a palavra do Senhor disse, não vos priveis, vamos voltar ao verso que estava aí. Não vos priveis um ao outro, porque Satanás tenta pela incontinência. Ou seja, se o casal não mantém uma vida conjugal saudável, Satanás, pela incontinência, tenta as pessoas. Então, esta quarta coluna é importante. A pessoa deve apreciar a sua vida conjugal. Não importa a idade do casal. Pode ser um jovem casal, pode ser um casal idoso. Procure apreciar a sua vida conjugal e não se privem um ao outro, a não ser por uma questão de oração, de consagração. Mas, irmãos, tem irmãs aqui, graças a Deus, a nossa igreja não tem mais. Tinha no passado. Estava em oração há 2 anos. Depois vieram pedir oração. Pastor, ora, o meu marido parece que foi tentado lá na rua. Claro, a pessoa privou da vida conjugal. Então a palavra está aqui. Não vos priveis um ao outro. Teu corpo é do teu marido, teu corpo é da tua mulher. Aprecie isto. É uma dádiva de Deus. É uma dádiva que você tem que apreciar. Foi Deus que disse que nós poderíamos ter esse prazer na vida. Quinto mandamento. Tenha, basicamente, amigos cristãos. Irmãos, em Gálatas 6:10, diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Existe uma família, que é a família da fé, que é a igreja. E é aqui na família da igreja que nós devemos de encontrar os afins, os amigos. Porque quando uma pessoa se converte, o casal se converte, ela deve imediatamente ter amigas na igreja e ele deve ter amigos na obra de Deus. Deixe as velhas companhias. Deixe os velhos relacionamentos. Quem é das trevas não tem uma conduta igual à sua que é da luz. Deixe. Procure ter amigos cristãos na sua igreja. Sexto mandamento de uma família feliz. Estabeleça em sua vida regras de relacionamento. Sexto, estabeleça regras de relacionamento. O primeiro compromisso que você tem, minha irmã, é com o teu marido. O primeiro compromisso que você tem, minha irmã, é com o seu esposo. Meu irmão, o primeiro compromisso que você tem é com a sua esposa. Então, a sua relação com o seu cônjuge tem que vir antes de qualquer outra relação, inclusive com os pais. Em Gênesis 2:24, o Senhor diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma nova família, uma só carne. Então, o que é deixar? É virar as costas e não falar mais? Não. É deixar a dependência emocional, física, financeira. Deixe o pai e a mãe. Você agora se uniu e o teu relacionamento agora tem regras. Primeiro lugar, o seu marido. Primeiro lugar, a sua esposa. Então, quando eu coloco a minha esposa em primeiro lugar e ela me coloca em primeiro lugar, nós estamos estabelecendo regras. A
pessoa mais importante para mim é minha esposa. A pessoa mais importante é o marido. Então, estabelecemos uma regra. A pessoa mais importante do teu lar é o teu marido e a tua esposa. Isso é importante. Outro aspecto, estabelecer regras dentro de casa, é nunca tolerar conversas negativas ou pejorativas ou de insulto a quem quer que seja dentro da família. Você sabe que às vezes um casal casa e a mãe do noivo, ou o pai da noiva, ou a mãe da noiva, ou o pai do noivo, criam umas certas questiúnculas, porque me parece a mim que isso aqui é quase que um karma. Por que que as famílias se casam e há tantos problemas com sogra e com sogro? Porque não se respeitam, não estabelecem regras. Quem casa, quer casa. A pessoa deve constituir uma nova família. Deve deixar a dependência. Claro, o respeito, o amor, o cuidado, a consideração, a honra aos pais é pregado pelo apóstolo há 22 anos. Mas a dependência não. Então você tem que entender que às vezes se começa, a tua mãe disse isso. Não, o teu pai é que não presta. E começa um tipo de atitude que você ao estabelecer regras assim, na nossa família não se usa nenhuma crítica a nenhuma parte das famílias, nem insultos a quem quer que seja dentro da nossa família. Ponto final. Isso é regra, é mandamento. 7. Encontre felicidade na sua relação. Meus irmãos, muitas pessoas querem ser felizes e buscam a felicidade em bebida alcoólica, em droga, em estimulantes. Ora, essa é uma felicidade irreal. É uma fantasia. O indivíduo cheirar cocaína ou beber uma bebida forte para se sentir feliz. Não. Deus há de dar capacidade a cada um e a cada uma de encontrarem a sua felicidade dentro da sua família. Amém? 8. Mantenha sempre o seu companheiro em primeiro lugar. Pastor, mas o senhor já há pouco falou na regra de estabelecer regra de deixar o marido. Mas eu quero agora aprofundar, porque agora vai envolver filhos. Decidam sempre os casais evangélicos crescer juntos. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Não deixe que as suas crianças sejam mais importantes que o teu marido ou que a tua mulher. Eu vou lhe dizer por quê. O casal deve ter prioridade na sua relação e depois com os filhos. Porque a tentação de se desviar o foco do marido e da esposa para os filhos é muito grande. Por que quando muitos maridos, quando a sua esposa tem neném, brigam a beça com a mulher? Que a mulher diz assim, não, mas agora a minha atenção é o meu neném. Ora, neném precisa de mama, de comidinha, de conforto, de carinho, de atenção, de afago, enfim, dos cuidados da mãe. Mas o marido e a esposa também precisam. Então, antes dos filhos vem o casal. Não desvie o foco da tua vida. Ah, pastor, é o seguinte, eu deixei o velho para lá, eu agora estou vivendo para os meus filhos. Não faça isso. Pastor, eu deixei a coroa para lá, agora são os meus filhos e os meus netos. Você está equivocado. A pessoa mais importante é o teu marido, que precisa de toda a atenção. É a tua mulher que precisa de toda a atenção. Pastor, os meus filhos precisam mais de mim que o meu marido. Não é verdade. Sabe o que os filhos precisam? É de ver casamentos fortes e felizes mais do que qualquer coisa. A coisa que os filhos mais querem é ver os pais felizes. Às vezes você se esquece disso. Um filho, uma filha adora ver os seus pais se beijando, se abraçando, falando bem um do outro. Vale mais do que um prato de macarronada.
Tudo que os filhos querem, tudo que os meus filhos querem me ver feliz. Tudo que eles mais querem na vida. É ou não é? Então, às vezes, a pessoa pensa, não, eu vou agora dedicar a minha vida aos meus filhos, vou deixar para lá o velho. Só que às vezes é na idade, quando as cães brancas começam a aparecer, que o homem mais precisa da sua mulher. É quando às vezes começa a vir um invernozinho, os músculos já não... De manhã, quando sai da cama, já tem que aquecer o músculo. O Vila Pessoas não funciona. O costureiro está preso. É quando se precisa do marido e da mulher mais do que nunca. Então eu vou dizer uma coisa. Todos os filhos querem ver uma união forte e feliz dos seus pais. Porque aí os filhos vão ver a autoridade unida. Vão ver disciplina. Vão ver incentivo. Vão ver encorajamento. Ora, pais que não se abraçam nem se beijam, não demonstram carinho perante os filhos vão ser criados num deserto emocional. Eu vou lhe dizer uma coisa, minha mãe não está ouvindo esta mensagem, não vai para Portugal. Eu convivi com meu pai e com a minha mãe 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, o papai faleceu. Durante 18 anos eu vi uma vez, o meu pai e minha mãe darem um bitoque. Mas foi um bitoque só. Não botou nada de língua, não. Bitoque. E meu pai disse, olha as crianças. Fica todo mundo doido para ver os pais se arrochando um ao outro, né? E os pais, não, olha os filhos, não. Olha, pai, habitua-te a fazer demonstrações amorosas perante os teus filhos. Os teus filhos vão ficar felicíssimos. Vão dizer, caramba, papai e mamãe se amam a beça. Agora, quando o filho entra no quarto do pai, vê o pai deitado no tapete e a mãe na cama, diz, o negócio está pegando fogo aqui. Nove, mantenha sempre a fé viva entre o casal e na família. Fé quer dizer confiança. Nunca minta para o seu marido. Nunca minta para a sua esposa. Nunca quebre o sentimento de fidelidade e confiança entre o casal. Eu sei que muita gente passa por tentações. Eu sei que muita gente se envolve emocionalmente. Muitas pessoas pensam que podem manter sempre em segredo as suas fraquezas, mas não pode. É inevitável um deslize ser conhecido por alguém. Então eu sei que este conselho, o 9º mandamento, já chega tarde para alguém que está ouvindo esta mensagem. Alguém que já foi infiel, ou alguém que já mentiu. Mas eu aprendi na Bíblia Sagrada que a pessoa pode começar tudo de novo. A pessoa pode reparar os seus danos, pode se arrepender, será perdoado pela graça de Deus. Mas o desejo deste mandamento é o seguinte: seja fiel. É mais fácil prevenir uma queda do que consertar o que foi quebrado numa queda. Eu acho que a coisa mais injusta, mais terrível, é um homem ou uma mulher terem vida sexual fora da sua casa. É injusto. É indigno. E isso é que leva o adultério, leva ao esboroamento da família. Então, é mais fácil prevenir do que remediar. A palavra de Deus diz muitas vezes, fuja. Então, às vezes, você tem que fugir. Fuja. Porque, às vezes, uma situação que você é coberta, e a única coisa que Freud tinha razão era nisso. Ele chamava de inevitabilidade. O erro é inevitável. Vai ser apanhado mais tarde ou mais cedo. 10º. Viva pela fé em Cristo dentro da sua família. Todos estes 9 primeiros pontos que eu lhe dou
têm que ser amarrados agora na sua ponta pela fé. Hebreus 11:6 diz isso. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é que dá força à família. A fé é a presença de Cristo dentro da família. A fé é que motiva a família. A fé é que alicerça a família. A Bíblia diz que nós temos uma fé que vence o mundo. Então você deve viver por fé, com fé, manifestar a fé. Porque sem fé, olha, é difícil manter uma relação onde não há a ministração da fé. Daquela certeza que vai dar tudo certo. Aquela certeza que você acredita em você, acredita em Deus, acredita na tua mulher, acredita no teu marido, sabe que as coisas vão se consertar, sabe que as coisas lá na frente terão êxito. Tem que haver essa fé. Fé é a força da família. Paulo disse aos Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É importante que o marido, a esposa, os pais, os filhos, os casais, creiam nesta verdade, este mandamento de viver pela fé do Cristo que está em nós. Olha, irmãos, isso tem que ser a realidade da vida de todos os casais. Eu creio neste Deus vivo. Eu creio que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Então, com Ele, a vida não é a mesma. Quando Ele é parte do nosso casamento, a vida é vitoriosa. Por isso é que o sábio Salomão disse, o cordão de 3 dobras não quebra fácil. É o marido, é a esposa e é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu chego ao final deste ensino e lhe digo, retenha estes mandamentos. Pratique-os. Você vai ser prudente. Você não vai deixar insensatez na sua vida. Quando o vento soprar, a chuva cair, ou os rios transbordarem, a sua casa ficará de pé. E a sua família vai lhe dizer muito obrigado, se você proceder desta forma. Viva os 10 mandamentos do casal feliz, e Deus lhe honrará. Assim seja, assim diz o Senhor.